Esse é o Pega a Visão, Curtir com Prevenção. Aqui a gente explora temas que trazem reflexão e ensinam, ajudando você a tirar suas dúvidas e a curtir com segurança, sempre se prevenindo do HIV e outras ISTs. Bem-vindos ao Pega a Visão, Curtir com Prevenção, onde exploramos temas que ajudarão você a curtir com segurança, se prevenindo do HIV e outras ISTs. Eu sou Maxwell Lobato e hoje vamos discutir sobre o PrEP e PEP. Nesse episódio, vamos mergulhar profundamente em um dos métodos mais usados para se prevenir contra o HIV, o PrEP e a PEP. Vamos explorar pontos em que as pessoas mais têm dúvida. Uma das formas de se prevenir do HIV é a PrEP, a profilaxia pré-exposição. Ela consiste na tomada de comprimidos antes das relações sexuais que permitem ao organismo estar preparado para enfrentar um possível contato com o HIV. A pessoa em uso da PrEP realiza acompanhamento regular de saúde, com testagem para HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis, as ISTs. Outra forma de prevenção é a PEP, a profilaxia pós-exposição. É uma medida de prevenção de urgência para ser utilizada em situação de risco à infecção pelo HIV, existindo também a profilaxia específica para o vírus de hepatite B, para outras infecções sexualmente transmissíveis, as ISTs. Consiste no uso de medicamentos ou imunobiológicos para reduzir o risco de adquirir essas infecções. Deve ser utilizada após qualquer situação em que exista risco de contágio. PrEP é uma das formas de evitar a infecção do HIV, com o uso de medicação antes da relação sexual. Dados do Ministério da Saúde mostram que nos 3 primeiros meses do ano de 2022 foram 8.393 novos usuários. Já em 2023, o número subiu para 12.343. E hoje, na campanha Curtir com Prevenção, estamos aqui com a Iris Ribeiro Fragoso, chefe do setor de ISTs, HIV, AIDS e hepatites virais da cidade do Recife. E ele vai explicar como, onde e por que usar essas estratégias de prevenção. Vamos lá? E para falar sobre esse assunto, vamos conversar com a Iris Ribeiro Fragoso. Como já tinha dito, chefe do setor de ISTs, HIV, AIDS e hepatites virais da cidade do Recife. A Iris, meu querido, bem-vindo e obrigado por aceitar o convite de conversar com o projeto Pega a Visão, Curtir com Prevenção. Tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês, né? Destacando a importância, né, desse projeto de vocês de comunicação em relação à prevenção do HIV e de outras ISTs. E sempre é um prazer para a gente, né, que trabalha com políticas, na construção de políticas, na implantação e implementação de políticas, estar dialogando e divulgando um pouco mais, principalmente sobre novas tecnologias em relação à prevenção ao HIV. A Iris, veja, explica pra gente o que é a PrEP e o que é a PEP. Quando e por que nós devemos utilizá-las? Então, né, PrEP e PEP são duas palavras parecidas, não só na sigla, mas também no nome, né? Quando a gente chama de PrEP, a profilaxia pré-exposição, e a PEP, a profilaxia pós-exposição. Então, são nomes parecidos que a moçada pode aí se confundir. Então, a gente vai explicar um pouco para vocês qual a diferença, né, entre a PrEP e a PEP. Então, acho que antes de falar das duas, é importante dizer que são novas tecnologias que a gente tem em relação à prevenção do HIV e que são barreiras que a gente chama de barreiras farmacológicas, ou seja, barreiras construídas em relação ao HIV a partir de ingestão de medicação, né, de medicamento, por isso que a gente chama de farmacológica. A PrEP, profilaxia pré-exposição, é um esquema, né, de profilaxia que previne para o HIV a partir de ingestão ou tomada de uma medicação de forma contínua. Então, na verdade, é como se eu estivesse preparando o meu corpo
a partir de tomar uma medicação, para quando o meu corpo ter o contato com o vírus do HIV por meio de relação sexual, o meu corpo está protegido com essa medicação, e o que essa medicação faz é, na verdade, inibir a multiplicação do vírus do HIV no meu corpo. E aí, por conta disso, eu não sou infectado para o HIV. Então, resumindo, a PrEP é uma prevenção que eu faço antes até de ter uma relação com alguém. Então, é uma preparação que eu tenho em relação ao meu corpo para quando eu tiver contato com o vírus do HIV, ele está protegido. A PrEP, após exposição, já na verdade a ideia é, eu tive contato com o vírus do HIV, ou não sei se tive contato com o vírus do HIV a partir de uma relação sexual, ou seja, tive uma relação sexual com alguém, não usei camisinha, né? Não teve um momento do uso, a camisinha estourou, a camisinha saiu. Eu não sei a sorologia dessa pessoa que eu tive contato sexual, ou seja, eu não sei se tive contato com HIV. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um esquema de medicação que vai proteger meu corpo em relação ao HIV, ou seja, enquanto o prepara meu corpo para ter contato, o pós vai entrar no meu corpo e de uma certa forma, de forma rápida, destruir o vírus no meu corpo e assim eu não sou infectado. E aí que fica uma questão, né? Aí você pode dizer, então todo mundo poderia estar tomando essa medicação pós não ter HIV. Não é bem assim. A PrEP, né, ao contrário da PrEP, ela tem um tempo que precisa de acesso. Eu só posso fazer após exposição 72 horas antes, até 72 horas antes, depois que tive contato sexual com alguém, tá? Então, resumindo, PrEP é antes, PEP depois, cada um aí com seus esquemas. E aí você pergunta, né, quem poderia estar tomando? Na verdade, toda pessoa que se vê com risco e vulnerável em relação ao vírus do HIV, tá? Pode acessar tanto a PEP como a PrEP. A PrEP geralmente está no serviço ambulatorial, ou seja, nos consultórios. Já a PEP, pela questão do tempo, eu tenho até só 72 horas para buscar, geralmente está no serviço de emergência e urgência da cidade. E se surgir a dúvida, onde posso encontrar a PrEP e a PEP aqui na cidade do Recife? Boa pergunta, né? Como é que as pessoas podem acessar a PrEP e PEP? A PrEP, como eu falei, é um serviço ambulatorial, então você vai poder encontrar em alguns serviços de referência aqui da cidade do Recife. Exemplo, né? Você tem o SAI Gouveia de Barros, você tem o SAI Lessa de Andrade. São serviços, né, que têm um cuidado em relação a HIV e ST e são serviços que fazem também a prevenção. Então tem esses dois que são nossas maiores referências. Tem atendimento da rotina de segunda a sexta, né? Então o usuário vai, faz um acolhimento, marca consulta e tem acesso à medicação. A gente também tem um ambulatório LGBT Patrícia Gomes, que também fica no Lessa de Andrade, que é uma referência de PrEP, principalmente para a população LGBTQIA+. Né? A gente sabe que a população LGBTQIA+, tem umas dificuldades de acesso por conta da LGBT transfobia, e aí tem um ambulatório para a população LGBT que também faz PrEP, poder condicionar e melhorar o acesso. Mas aí tem uma inovação, acho que é importante, né? A gente tem um esquema, uma estratégia de acesso à PrEP de forma espontânea, ou seja, chegou, é atendido e tem. Essas estratégias, Vinícius, funcionam nos sábados. Então, a gente abre alguns sábados do mês, alguns serviços para a gente de referência, para que a população chegue e tenha acesso. Quais são eles, né? É o SAI Lessa de Andrade, a Policlínica Clementino Fraga e o Gouveia de Barros, e a gente quer estender até para outras policlínicas. Então, sempre no primeiro sábado do mês, esse mutirão, vamos assim dizer, é feito no Lessa de Andrade. No segundo sábado, ele é feito na Policlínica Clementino Fraga. E no terceiro sábado, a gente faz no Gouveia de Barros. De 8 da manhã às 3 horas da tarde, só precisa ser morador do Recife, né? Leva um comprovante de residência, cartão SUS, uma identidade para acessar a PrEP. E a gente também está expandindo, tá? Então é importante a população interessada em PrEP ficar ligada nas redes sociais da Prefeitura, que sempre que um novo serviço abrir de PrEP, a gente vai poder estar divulgando lá. É importante dizer que a atenção básica, ou seja, os postos de saúde, alguns da cidade já faz PrEP,
Então procura teu posto, procura saber se ele já está fazendo a PrEP, que é mais perto de casa, né? Então é mais tranquilo. Já a PEP, como é um serviço de urgência e emergência, está disponível nas nossas 4 policlínicas que tem serviço 24 horas. Isso para garantir que essas 72 horas seja feita. Então você chega e vai ser atendido independente do horário. Então é a Policlínica Barros Lima, a Policlínica Agamenon Magalhães, a Policlínica Mauri Coutinho e a Policlínica Arnaldo Marques, que fica no Ibura. Então são essas 4, estão espalhadas pela cidade. Então, para facilitar que você chegue até essas policlínicas, chegou na recepção, diz que quer fazer a PEP, vai passar para um aconselhamento e dar o seguimento do seu cuidado. Uma outra dúvida muito frequente a eles: se eu tomar a PrEP, posso parar de usar preservativos quando tiver relações sexuais? Importante, né? A PrEP, na verdade, só protege para o HIV. As outras ISTs você está vulnerável. Por isso que a gente fala, Vinícius, da prevenção combinada. Eu vou combinar a PrEP mais o uso do preservativo, para ter uma garantia maior de não ser infectado pelo HIV, certo? Então, é importante que as pessoas usem a PrEP e também usem o preservativo, principalmente em práticas de sexo casual, profissionais do sexo, tá? É importante. Casais sorodiferentes que o parceiro que vive com HIV não está indetectável ainda. Então é interessante usar a PrEP mais o preservativo, tá? Porque aí você vai ter uma proteção maior em relação ao HIV, mas também em relação a outras ISTs, que são muitas, né? É a sífilis, é a gonorreia, é a clamídia, é a hepatite B, a hepatite C, o HPV. Então são várias ISTs que vão poder ser protegidas aí nesse esquema que a gente chama de prevenção combinada. Em quanto tempo a PrEP começa a fazer efeito no organismo e a proteger do HIV? A PrEP ela vai ter efeitos diferentes para cada organismo, tá? Principalmente vinculado ao órgão sexual. Então, a gente gosta de dizer assim, para pessoas que vão fazer sexo anal, né? Boca, ânus, pênis, ânus, em 7 dias, tomando o comprimido, você está protegido em relação ao HIV. Já para as relações boca, vagina, pênis, vagina, vagina com vagina, esse tempo ele é maior um pouco, sabe? Então, é só depois de 21 dias é que você vai estar protegido ou protegida em relação ao HIV tomando a PrEP. E é importante dizer que a gente tem a PrEP sob demanda, que é um esquema mais curto, que é para aquele caso onde você sabe que vai ter uma relação sexual sem camisinha e se prepara. É um esquema um pouco mais, vamos dizer, minucioso, que é interessante só fazer pessoas que realmente têm relações sexuais esporádicas e programadas, vamos assim dizer. Então você toma 2 comprimidos entre 24 e 2 horas antes de ter a prática sexual. 24 horas depois você toma outro, 48 horas depois você toma outro. E aí você está protegido para aquela prática que você tomou antes dos 2 comprimidos. Se nesse meio tempo aí, entre 2, 1, você tem outra relação, então é interessante fazer o uso contínuo, tá? Então, a PrEP sob demanda é interessante as pessoas só iniciarem a partir de uma consulta, né, em um diálogo melhor com um profissional de saúde. Terei que tomar PrEP para sempre ou somente quando irei ter relações? Essa é uma pergunta muito comum, né, das pessoas, principalmente para quem não toma PrEP. Como é isso? Eu vou tomar o resto da minha vida? Posso parar quando eu quiser? Olha, é você que vai ter que saber até quando, né, você vai tomar a PrEP, né? Porque, na verdade, você toma a PrEP enquanto você se sentir vulnerável para o HIV. Então, eu gosto muito de um exemplo para profissionais do sexo. Enquanto você é profissional do sexo, a PrEP precisa ser tomada. Você deixa de ser profissional do sexo, você vai avaliar se nesse novo modelo de vida que você está tendo, principalmente nessa sua nova rotina sexual, a PrEP é uma ferramenta interessante, que pode talvez não ser. Então, isso é muito comum, né? As pessoas vão decidir até quando tomar, até quando parar de tomar, porque é você que vai dizer, né,
qual é o risco que você tem nas suas práticas sexuais. E isso é muito interessante, porque leva as pessoas a refletirem um pouco sobre risco, sobre prevenção, tá? Então, antes de iniciar a PrEP, é interessante que você pense, a PrEP é boa para mim? Será que realmente eu preciso dela? Se eu sou uma pessoa que sempre uso camisinha, a camisinha para mim é uma ferramenta que eu uso na minha rotina, né, sexual. Será que a PrEP é interessante? Então, essa avaliação sempre é o usuário que vai fazer. A PrEP ou a PEP interfere em outros medicamentos que estou tomando? Então, sobre interação medicamentosa, né, PrEP e PEP, posso tomar conta remédio? Pode, tá? A gente não tem histórico de que essas medicações atrapalham. Aliás, homens trans em hormonoterapia precisam, antes de fazer PrEP, passar por uma consulta mais minuciosa. Algumas mulheres trans que também estão fazendo hormonoterapia, né, não pode estar fazendo a PrEP sob demanda, então é importante ter uma conversa com o profissional de saúde, tá? Mas não tem nenhuma interação. Agora, é interessante que essas pessoas que estejam fazendo um PrEP tomem mais cuidado com a saúde, né? Então, uma pessoa que tem o uso abusivo do álcool, bebe muito, toda a medicação vai afetar o fígado. Então, se teu fígado está sendo afetado pelo cigarro, pela droga, pelo álcool, a PrEP também vai ajudar, né, nesse adoecimento, vamos assim dizer, porque é uma medicação que tem alguns efeitos adversos. Então, é beber muita água, né, evitar o consumo abusivo de álcool, de droga, ter uma alimentação legal. É o combo, na verdade, de qualidade de vida, tá? Então, se eu cuido da minha saúde, se minha saúde está bem, eu vou fazer PrEP e os efeitos colaterais, né, que acho que a pergunta tem um pouco a ver com isso, eles são diminuídos ou até inexistentes, tá? Então, mas se você faz um uso, né, de uma medicação contínua, crônica, é interessante passar pelo profissional de saúde e conversar melhor sobre essa questão de estar tomando uma medicação e iniciar a PrEP. Outra dúvida muito constante aqui do nosso projeto: eu posso parar e recomeçar a PrEP a qualquer momento? Boa pergunta. As pessoas às vezes tomam uma semana, param, aí tomam de novo. Olha, as pessoas têm que ter um pouco de cuidado em relação a isso para não criar, Vinícius, o que eu chamo de uma ideia de falsa proteção. Então eu tomo 2 dias, paro, depois tomo mais 5 dias seguidos, faço sexo, tomo, não tomo, paro, volto. Primeira coisa é ficar atento ou atenta em relação à validade da medicação, né? Então, se eu estou lá com a medicação parada há 6 meses, pode ser que ela já venceu e eu vou tomar a medicação achando que estou na prevenção e não estou. Então, a gente recomenda que todo retorno à tomada de PrEP seja a partir de consultas, tá? Hoje, aqui em Recife, no SUS, pode ser uma consulta com médicos, pode ser consulta com enfermeiros e também com farmacêuticos. Então, antes de recomeçar, faz tua consulta, faz teus testes rápidos, faz os exames complementares, está tudo ok, você recomeça sem maiores problemas. O que devo fazer se eu esquecer de tomar a dose da PrEP? Então, esqueci de tomar, passei um dia, fui para festa, bebi muito, sempre tomava minha PrEP à noite, cheguei em casa um pouco alto, fui dormir, não tomei, agora, amanhã, será que eu já tenho HIV? Calma, não é bem assim, tá? Então, quanto mais tempo você tem de uso de PrEP, mais a substância da medicação vai circular no teu corpo. Então, um dia não vai fazer muita diferença nessa proteção. O que é importante saber é que a PrEP é um esquema contínuo de prevenção. Então, as pessoas precisam se organizar para iniciar a PrEP, porque você vai precisar todo dia tomar uma medicação. Então, é deixar no celular uma lembrança. É sempre tomar um antes ou pós-refeição, porque comer, né? Todo mundo se alimenta todo dia, então se eu ligo a medicação a uma alimentação, eu consigo organizar a minha vida. Agora, o que a gente não recomenda, tá? Eu passei 2 dias sem tomar PrEP, então hoje eu vou tomar 3 comprimidos porque eu passei 2 dias sem tomar. Não faz isso, tá? Se você não tomar um dia, você recomeça tomando um todo dia novamente, sem maiores problemas, usando seu preservativo, né? Tendo suas relações. Então, assim, perder um dia, não tenta compensar ele tomando 2, 3, 4 comprimidos de uma vez, tá?
Então, se liga muito nessa questão aí e tenta se organizar para não estar perdendo datas nem dias que toma o comprimido. Até quanto tempo após a exposição ao HIV preciso tomar a PEP? Então, a PEP, ela precisa também que a pessoa que teve a exposição sexual, que vai procurar após a exposição à PEP, seja organizado, se organize, né? Por quê? Porque você só tem 72 horas para ter acesso à medicação, tá? Então, são 3 dias aí para você ir em um serviço de pronto atendimento que tem PEP e fazer a solicitação. Depois dessas 72 horas, não é indicado fazer a PEP, porque é o tempo que o vírus, né, já conseguiu se multiplicar no teu corpo e essa medicação não vai ter um efeito de eliminar o vírus. Aí vai ter já um efeito de controlar o vírus e você já se vê como uma pessoa vivendo com um HIV, tá? Então é isso, 72 horas, procura um serviço, os serviços da cidade, os 4 que eu falei anteriormente, né? Barros Lima, Arnaldo Marques, Amaury Coutinho e Agamenon Magalhães são abertos 24 horas, domingo a domingo, para garantir que você chegue no serviço em até 72 horas para fazer a PEP. A PEP pode ser usada mais de uma vez? Sim, a PEP pode ser utilizada mais de uma vez, né? As pessoas têm um ano todo aí para ter relação sexual e acaba se expondo, sofre violência sexual e a PEP é uma estratégia interessante nesse sentido. A tua pergunta é massa, porque se eu tomo PEP todo mês, é melhor eu fazer a PrEP. Se eu faço PEP um mês sim, um mês não, é melhor fazer a PrEP, tá? Então, a PEP é para aqueles casos esporádicos, né? Um acidente em relação à camisinha, a camisinha estourou, a camisinha saiu, fui para uma festa, bebi demais, saí com alguém, acordei no outro dia, vi que não usei camisinha, corre lá e faz a PEP. Mas se você vem usando PEP mais de 3, 4 vezes no ano, é interessante que você, em vez da PEP, entre na PrEP. Porque quanto mais PEP você faz no ano, você está dizendo para a gente da Secretaria de Saúde que você é uma pessoa que se expõe muito. E pessoas que se expõem muito, é mais interessante fazer a PrEP. Aílis, querido, muito obrigado pela sua participação no podcast Curtir com Prevenção. E aí agora a gente gostaria de pedir para que você deixasse uma mensagem final para o nosso público poder curtir com prevenção a sua vida sexual, a sua diversidade, a sua liberdade. Então é isso, né? O que eu gosto de dizer para as pessoas é que elas precisam avaliar o seu risco. Eu só consigo me prevenir com qualidade se eu reconheço quais riscos eu corro na minha sexualidade, nas minhas práticas sexuais, tá? É o que a gente chama, Vinícius, de gerenciamento de risco. Então, uma dica que eu dou para todo mundo, assim, reconhece tuas práticas, enxerga tuas práticas. Eu sou uma pessoa que sempre estou namorando, tenho uma parceria fixa, uso camisinha. Isso é um tipo de realidade. Eu sou uma pessoa que estou solteira, estou na pista, estou saindo muito, estou fazendo muito sexo. Eu sou um cara que usa aplicativo, então eu tenho muito sexo casual. Eu sou profissional do sexo, então fazer sexo é como eu garanto minha sobrevivência, né? Eu sou uma pessoa que vivo com uma pessoa que eu tenho uma relação afetivo-sexual com uma pessoa que vive com HIV. Então, tudo isso vai fazer você refletir sobre os riscos que você corre, não só em relação ao HIV, mas também as outras ISTs. E a partir disso é que você vai avaliar qual é a melhor maneira de se prevenir. Por isso que a gente chama de prevenção combinada, né? Mandala de prevenção. O que é que tem aqui nessa cidade, no meu estado, que eu posso acessar e fazer prevenção, tá? E é isso, e curtir a vida com prevenção é melhor, porque você pode curtir por mais tempo. Então eu gosto de falar isso. Se cuida, gerencia teu risco, te previne na maneira que é melhor para você e você vai curtir com qualidade, sem se prejudicar, né? Sem prejudicar o outro, tá certo? E ter qualidade de vida. A gente não quer ninguém doente, né? Ninguém acha legal ficar doente, né?
Até porque se eu fico doente, muitas vezes eu deixo de curtir, eu deixo de estar nas festas, eu entro em depressão. A gente sabe disso, né? Existe muito estigma e preconceito em relação a HIV e outras ISTs. Então, se cuidem, gerenciem o risco de vocês e vão procurar a unidade de saúde, né? Procura a policlínica, procura o posto, procura os SAIs, vai conversar, faz testes rápidos. Ou seja, tem muita coisa aí para você se prevenir. É só ficar ligado e procurar e fazer o bom uso. É isso, valeu. Obrigadão pelo espaço. Achei um espaço importante. Parabéns ao GTP+, por esse projeto. Parabéns ao C. Vinícius a estar liderando esse projeto. E é isso, agradeço, estou disponível. Qualquer coisa é só convidar a gente. Obrigado. Chegou ao fim o episódio do podcast Pega a Visão, Curtir com Prevenção. Agradecemos seu tempo ouvindo o programa e esperamos que tenhamos tirado suas dúvidas sobre o assunto. Não se esqueça de compartilhar o podcast com seus amigos. Nos vemos na próxima! Este material foi realizado com recursos do projeto BRA 15004.